Se você puder, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer a leitura. Salmo 42. Nós vamos ler os versículos 5, 6 e 11. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Vamos orar, queridos? Curve a sua fronte, feche seus olhos, peça que Deus fale contigo, abençoe o seu coração, peça que o Espírito Santo use essa palavra para te abençoar de alguma forma, para gerar temor no teu coração, ao nome dEle. Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque a tua palavra é o nosso pão espiritual, que alimenta a nossa alma, que edifica a nossa vida, que consola o nosso coração. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Te agradecemos e bendizemos o nome por todas essas bênçãos que o Senhor tem derramado por intermédio da tua palavra. Fala com teu povo nessa noite. Fala com teu povo nesse momento. Usa essa porção da tua palavra para abençoar as nossas vidas. Assim nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar, queridos? Eu acho que você vai concordar comigo que o nosso século pode ser chamado de o século da agitação. A vida se tornou, ou a gente poderia comparar a nossa vida a uma corrida de Fórmula 1. Estamos andando a mais de 300 quilômetros por hora, mas a nossa sensação, estamos sempre atrasados, apesar da correria. Também, irmãos, somos a geração do acesso instantâneo e abundante de informações. Nunca antes na história da humanidade, nenhuma outra geração teve tanto acesso a informações como a nossa geração. Além disso, se esses dois itens ainda são insuficientes, vamos acrescentar um terceiro, né? Nós vivemos num mundo caído, num mundo pecaminoso, num mundo caótico. E o pecado, meus irmãos, o pecado é o grande agente da dor, do sofrimento, das angústias, das preocupações da nossa vida. Como consequência de tudo isso, né, desses ingredientes aí, a gente vai pegar e misturar a agitação, excesso de informações, vivermos num mundo caído, o que acontece? As pessoas estão adoecendo tremendamente, adoecendo em suas emoções, adoecendo psicologicamente, adoecendo fisicamente. Todas essas coisas estão redundando em males terríveis. Depressão, ansiedade e estresse. O que eu vou falar aqui são dados que você pode buscar na Organização Mundial da Saúde. De maneira especial, eu retirei de um psicólogo que ele é o responsável da rede de hospitais São Camilo, em São Paulo. E ele diz mais ou menos o seguinte: 90% da população mundial é atingida pelo estresse. 90%. E eu fiquei absolutamente de boca aberta. É coisa abessa, é muita coisa. No Brasil, 70% das pessoas estão estressadas. Que também é um número bastante significativo. E o que eu achei ainda mais terrível, né? Informação mais drástica. Diz, o Brasil é o segundo colocado geral entre as pessoas com alto nível de estresse. São dados, irmãos, realmente preocupantes, alarmantes, e aí a gente, né, levanta uma série de questões e reflexões. Primeiro, como cristão, isso me atinge? Sim,
Atinge. Tem muita gente estressada, angustiada, deprimida em nossas igrejas. Não tem para onde correr. Uma outra pergunta que eu levantaria é o seguinte: é possível a gente viver sem essa carga terrível no corpo e na alma? Eu acho que é possível, mas não é fácil, né? Porque infelizmente nós vivemos neste mundo. Fica com a sua Bíblia aberta, volta comigo aqui para o Salmo de número 42. O Salmo 42 e 43, na verdade, é um salmo só, que no decorrer das eras, das épocas, ele acabou sendo dividido. Mas você pode ler o Salmo 42 e 43 como uma única composição, como um único poema. E ele trata, entre outras coisas, e sem sombra de dúvida você vai ver isso aqui, da ansiedade, de preocupações, né, de perturbações. E tudo isso acontece na vida de um homem de Deus, de um servo do Senhor. Ele está sim ansioso, ele está sim perturbado, ele está sim preocupado. Você pode ver isso nos 2 versículos iniciais que lemos, versículo de número 5, versículo de número 6. Você pode ver isso também no versículo de número 11. Quando você vai para o 43, você também vai ver isso. Irmãos, repetindo, eu preciso entender que vivo neste mundo caído. Eu acho que uma grande ambição nossa e uma grande ingenuidade é nós criarmos um círculo, entrarmos numa redoma e nos tornarmos imunes a todas essas coisas. A grande aspiração do ser humano sempre foi ter o céu na terra. Mas infelizmente isso não será possível, isso não é possível. Nesse mundo, nunca nos faltarão lutas, problemas, aborrecimentos, adversidades, dores, sofrimentos. Nunca vai faltar, infelizmente. E nesse aspecto, todos, sem exceção, rico, pobre. Às vezes a gente tem a ideia, não, o cara rico não tem preocupação. Uma das pessoas mais ansiosas que eu já conheci na minha vida, não foi em Brasília, foi em outro lugar, uma pessoa muito bem financeiramente, mas muito bem mesmo, mas ele adoeceu profundamente, por causa de preocupações, estresse, ansiedade. Então atinge todo mundo, homem, mulher, criança. Já se registram casos volumosos de depressão em crianças, em adolescentes. Quase que a gente pode pegar Eclesiastes 9:2 e dizer o que ele fala, né? Tudo acontece igualmente a todos. Irmãos, alguns vão experimentar um pouco mais de ansiedade, outros vão experimentar e lidar melhor com a ansiedade, mas o fato é que todo mundo. Pega um gigante como Paulo, 2 Coríntios 11, 28. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. Pode deixar, Denis. Isso aí vai ser pregador, vai ser missionário, deixa esse varão de Deus. Você vai ver que o apóstolo Paulo tinha, e revela aqui nesse versículo, ansiedade, preocupação. Ele fala sobre um peso, diz assim a palavra de Deus. Além disso, enfrento diariamente o quê? Uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Na verdade, quem vai entender melhor esse texto são os pastores, e os pastores que já têm uma corrida maior, porque você não desliga, você pensa na igreja de segunda a segunda, de manhã, à tarde e à noite. E Paulo não era pastor de uma igreja, era pastor de muitas igrejas. E ele se preocupava com o bem espiritual, né, com uma caminhada sadia e saudável da igreja. Então todo mundo, irmãos, voltando ao Salmo 42, nós não sabemos a razão dessa imensa angústia do salmista, versículo 5, versículo 6, versículo 11. Porém, a descrição que ele faz, quer dizer, se encaixa em qualquer tipo de problema e adversidade que as pessoas passam, né? Uma dívida deixa a pessoa ansiosa, né? Uma viagem, de repente, um pouco mais complicada, arriscada, pode deixar, e por aí vai, né? Provavelmente você já se viu aqui no Salmo 42, 43, eu já me vi algumas vezes. Se você não se viu, você vai se ver, você se verá,
porque infelizmente faz parte da existência humana. Mas o mais importante, eu quero ir direto aqui para o texto, explorá-lo um pouco melhor, é que eu acredito que esse salmo vai nos dar aqui pelo menos 2 dicas importantes sobre como lidar com a ansiedade, a preocupação. Não é receita de bolo, quer dizer, é para a gente refletir e pedir a graça de Deus, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte, quem é crente não passa por ansiedade. Ou esse indivíduo não tem direito à Bíblia, ou ele vive no mundo da lua, porque todos nós vamos passar por ansiedade. E eu me recordo de um amigo meu, um psicólogo, que ele disse que a ansiedade, num determinado nível, não apenas é saudável, como necessário, né? Como é necessário. Mas vamos ver lá, o que a gente aprende aqui neste salmo, sobre lidar com as nossas preocupações e ansiedades. Em primeiro lugar, volta lá comigo, versículo 5 e versículo 6, também depois a gente vai ver o versículo 11. Em primeiro lugar, é preciso você perceber os motivos das suas preocupações. Qual é a raiz das suas preocupações? Por que você está preocupado? Por que te preocupa? Eu me recordo da história da conquista da terra prometida, quando de fato havia problema. De fato, havia alguns obstáculos terríveis pela frente. Os 10 dos 12 espias não mentiram ao dizer, as cidades são grandes, as cidades são fortificadas, né? Os caras são altos, são fortes, estão belicamente preparados, mas eles se deixaram vencer pelo medo, pelo desespero. Eles se esqueceram que Deus é Senhor, que Deus os havia chamado, que Deus havia prometido e que a vitória seria deles. Eles não olharam da maneira correta. Mas volta aqui comigo, como nós dissemos, infelizmente não sabemos ao certo o motivo, mas há 2 possibilidades. Primeiro, que essa perturbação era por causa de guerra. Haveria guerra, eles estariam entrando em combate e, obviamente, a guerra tira o equilíbrio de qualquer um. O outro é que era uma crise pessoal. Eu acreditaria mais na primeira hipótese, que eles estariam perto de encarar uma grande guerra. Independente de sabermos ou não com certeza, ele sabia. Ele sabia, o salmista sabia e reconhecia a natureza do seu problema. E enxergava corretamente. Eu vou voltar à ilustração, ou aquilo que eu falei sobre os espias. Havia o problema era real, mas eles superdimensionaram o problema. Eles disseram, nós éramos como gafanhotos. O problema era muito maior. Irmãos, a gente precisa reconhecer exatamente qual é o problema, o nosso problema. Mas nós precisamos também entender que maior do que os nossos problemas é o Deus a quem nós servimos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso não é frase feita, é real. Deus está no controle de todas as coisas. Nenhum problema, por maior que seja, é maior do que o nosso Deus. Mas voltando aqui, um dos princípios fundamentais da cura, o pessoal aí da área da saúde sabe muito bem disso, é ter um diagnóstico, né? Se não sei qual é o meu problema, dificilmente saberei o que fazer, né, para me livrar desse problema. Também, se eu acredito que o meu problema é X, mas na verdade ele é Y, o remédio usado não vai me curar. Pelo contrário, ele vai fazer mal. Qual é a origem, irmãos, da sua ansiedade? Se coloca no lugar ali do salmista e você pergunta para você mesmo, por que eu estou tão triste, ó minha alma? Por que eu estou tão perturbado dentro de mim? Eu creio que na maioria das vezes a gente se perturba, a gente se aflige, a gente teme, a gente se desespera, mas a gente não procura saber de fato por que nós estamos assim. Será que nós estamos enxergando o problema maior do que realmente ele é? Não é que o problema não seja grande, ele é grande. Mas será que a semelhança daqueles espias, nós estamos nos vendo como gafanhotos? Estamos olhando para aqueles homens que eram realmente altos e estamos chamando-os de gigantes? Será que nós estamos nos esquecendo a quem nós servimos? Nas mãos de quem nós estamos? Por que o medo assombra o seu coração e por que você está com medo? Porque você tem certeza que vai ser derrotado?
porque você tem certeza que vai morrer, porque você tem certeza que não tem solução, porque você tem certeza que nada vai dar certo? Por que você está com medo? Irmãos, nossas preocupações têm diversas origens. No caso do salmista, eu não acredito que vai se encaixar em algumas dessas que eu vou falar. Às vezes nós passamos por ansiedades e preocupações, e eu preciso discernir isso. Eu preciso discernir isso, porque enquanto eu não reconhecer se eu sou culpado, que eu sou o responsável pelo que está acontecendo comigo, eu não vou encontrar o caminho da cura e da solução. Às vezes, abra comigo Provérbios 31, 25, às vezes a nossa ansiedade é fruto da nossa própria irresponsabilidade. Tem muita gente ansiosa nos nossos dias por culpa delas mesmas, por irresponsabilidade delas mesmas. E pegando aqui um exemplo bobo, né? Provérbios vai usar lá em 31, 25, na ARA. Eu vou ler na ARA, mas pode projetar aqui na NVI. A força e a dignidade são os seus vestidos. O vestido da mulher virtuosa. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Porque é previdente, porque é trabalhadora, porque é prevenida, porque é visionária, porque fez o que tinha que fazer. Quantas vezes nós estamos passando por lutas porque não fazemos o que deveríamos fazer. E aí a gente acaba fazendo ou cometendo o pecado que Adão e Eva cometeram. Eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é do outro. E aí, irmãos, o problema não vai desaparecer, pelo contrário. Eu e você só vamos acumular mais e mais problemas. Também, irmãos, e eu espero que em nome de Jesus que seja quase que exclusivamente um problema do ímpio, mas infelizmente eu sei que muitos de nós passamos por isso. Pecados não tratados, pecados não confessados, pecados não abandonados têm gerado ansiedade e preocupações e dores na vida de muita gente. Você vai ver que Jesus falou sobre isso em dois momentos. Lucas 8,14. Lucas 21, 34. Em Lucas 8,14 diz assim: as que caíram entre espinhos, as sementes, as palavras de Deus que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Mas essas preocupações aí, riquezas, prazeres desta vida, e não amadurecem. Então, o pecado tem gerado imensas ansiedades e preocupações na vida de muita gente. E eu vi isso muito de perto, na minha família. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração cheio de ansiedade, cheio de preocupações, cheio de desespero. Não sobrecarregar o coração de vocês com o quê? De libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Mas também pode ser que as circunstâncias, né? E eu acredito particularmente que é o caso do salmista. Às vezes nós entramos numa ciranda de ansiedade, de preocupações, de lutas, não é porque nós fizemos nada para que isso acontecesse. Pelo contrário, nós fomos arrastados, nós fomos conduzidos. E muita gente tem sofrido com isso, né? As circunstâncias. Quantos governos não geraram e geram imensas ansiedades? Eu lembro, e aí eu acho que eu posso falar que eu dificilmente duvido que vai ter alguém aqui que vai defender, né? Mas vem, beleza. Na época lá, final dos anos 80, início dos anos 90, alguns governos de confiscação, né, de poupança, outros de alimento, de não sei o que gerou um estresse imenso. Gente chegou a se suicidar, gente ficou desesperada. Quantas situações e circunstâncias não fazem isso? Não fazem isso, né? Então, irmãos, reflitamos. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Se a minha preocupação, se a minha ansiedade é fruto do meu pecado, eu não posso transferir responsabilidades. Estou passando por tudo isso por culpa do pastor Orbélio. Estou passando por tudo isso por culpa
do fulano. Eu estou passando tudo isso por responsabilidade minha. E se isso acontecer, irmãos, não há outra via senão Deus. Perdão, misericórdia, muda-me, transforma-me e ajuda-me em nome de Jesus. Se é circunstancial, Deus está no controle, irmãos. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Você está lá passando por aquele perrengue, aquela situação difícil. Lembre-se que há um Deus no céu que tem a palavra final. E ainda que você sofra, Ele vai usar isso para transformar o mal em bem na sua vida. Ele vai usar isso para lapidar você, para moldar você. E lá na frente você vai dizer, como salmista, foi-me bom ter passado pela adversidade. Porque Deus vai transformar o mal em bem em nome de Jesus. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. Senão nós nos tornaremos reféns. Refém das circunstâncias, da dor, do sofrimento e de tantas outras coisas. Por que você está preocupado e ansioso? Por que você está preocupado e ansioso? Segundo lugar, volta comigo. Versículos de número 5, versículo de número 11. Segundo lugar, é preciso fazer aquilo que nos compete. A ideia de orar não significa você cruzar os braços. Nunca o cristianismo entendeu isso. Desde antes da reforma e na própria reforma, né? Um dos lemas aí do pessoal herdeiro da reforma era orare e labutare, traduzindo, você ora e trabalha, você ora e confia, você ora e faz alguma coisa, né? Você vai perceber aqui que o salmista, ele reflete sobre as suas preocupações, sobre os seus medos, sobre as suas ansiedades. Não faz apenas para saber qual é a raiz, por que eu estou passando por isso, por que nós passamos por isso. Ele também reflete, a fim de não se tornar refém deles. Talvez uma das piores desgraças que podem acontecer conosco é nós nos tornarmos reféns das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos medos. Talvez isso seja pior do que o próprio problema que a gente está atravessando. O salmista então busca na sua alma algo ou alguém, tipo Lamentações, né? Quero trazer à memória aquilo ou aquele que me pode dar esperança. Para lhe resgatar, livrar, tirá-lo daquela situação angustiante. Versículo 5. Põe a sua esperança em Deus. Ele reflete, mas não para por aí. O que eu vou fazer, minha alma? Minha alma, o que você faz? Reginaldo, o que você tem que fazer? Ponha a sua esperança em Deus. Versículo 11. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, e é fato, muitos de nós, e eu já cometi esse erro tantas vezes, a gente desiste facilmente. A gente joga a toalha muito rápido, muito cedo. Né? Parece que as duas atitudes que a gente só consegue ter eu estou com medo e eu estou ficando desesperado. Eu estou com medo e eu estou ficando desesperado. Como consequência, a gente fica mais do que ansioso, mais do que preocupado. Eu estou dizendo que você não deve ter medo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é pecado mortal, vai para o inferno quem ficou desesperado? Não estou dizendo. É absolutamente natural. A maioria de nós fica com um tremendo temor e muitos experimentam o desespero. Mas não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, reagir. O salmista, ele reflete por que você está assim, e ele diz assim, confia em Deus. Espera no Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Eu vejo a Bíblia nos ensinando a gente a agir, pelo menos de 3 maneiras, mas eu vou falar uma 4ª também. Primeiro, nós já falamos, abra comigo 1 Pedro 5,3, Filipenses 4,6, ore. 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 A gente fala muito sobre oração, mas nem sempre, de fato e de verdade, nós acreditamos. Irmãos, Tiago diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração é um instrumento que Deus usa para fazer coisas extraordinárias, para mudar destino de nações, para salvar, para libertar, para fazer o impossível. Eu creio, irmãos, que a oração é um instrumento fundamental que Deus usa para fazer infinitamente mais. Louvado seja o Senhor. Está ansioso? Paulo diz, Pedro diz, 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Vamos ler juntos? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você crê nisso, irmãos? Você crê mesmo que a oração vai fazer diferença? Eu creio, irmãos. Só que eu não creio que a oração é fórmula mágica. Só que eu não creio que a oração é sonrisal, né? Que você abre lá, joga no copo, mexe, toma e voilá. Não é assim. Se esse é o seu entendimento de oração, quero dizer que você está profundamente equivocado. Não que Deus não responda instantaneamente. Tantas vezes ele vai agir assim, mas na maioria das vezes não. Filipenses 4,6. Filipenses 4,6. Vamos ler juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ore, ore. Veio o medo? Ore. Veio o desespero? Ore. Veio o temor? Ore. Veio a preocupação? Ore. Às vezes, irmãos, nós só vamos falar o seguinte: Deus tem misericórdia. Vamos nos derramar em lágrimas. Mas ore. O Espírito Santo traduz. O Espírito Santo é o nosso intercessor. E ele vai pegar as nossas lágrimas, o nosso choro, às vezes o nosso silêncio, e vai levar ao trono de graça, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas também, diz a palavra de Deus, ore crendo, ore com confiança. Tiago diz que quem ora, né, e não crê é semelhante às ondas do mar. Quer dizer, vai e volta, não resolve nada, não adianta nada, não muda nada, não contribui em nada. Salmo 37, versículo 5. Às vezes as pessoas até oram, né, mas não crê, não confia no Senhor. Na prática, né, acreditamos que Deus não é capaz, ou que o nosso problema é insolúvel. É preciso orar com fé, crendo mesmo que o Deus Trino tem a palavra final. Ele pode dizer não? Pode. Ele pode não nos livrar da boca do leão? Pode. Mas a palavra final é dele, não é dos homens. A palavra final é dele e não dos homens. Oramos confiando que Deus está no controle, irmãos. E ainda que nosso desejo não se cumpra, Deus, nosso Deus, é poderoso para transformar o mal em bem. Exaltado seja o Senhor. Olha o que o salmista, na sua simplicidade, ele fala. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. E o mais, ele o fará, como diria lá a versão ARA, revista e atualizada. Você ora, você crê, você continua orando, você continua crendo, mas é fundamental aguardar. E aqui é um dos exercícios mais difíceis para a nossa geração. Eu acho que para gerações antigas de crente, por N razões, porque nós estamos sendo doutrinados a que tudo na nossa vida aconteça instantaneamente. Nós estamos sendo doutrinados inconscientemente a que a nossa vida se processe instantaneamente. Temos uma dificuldade imensa de esperar, de aguardar, de silenciar na presença de Deus. Ou é agora, ou é agora. Amanhã não. Ou me responde agora, ou não me responde. Engraçado nessa coisa de WhatsApp, e-mail, etc. e tal. Antigamente se cobrava, poxa, você demorou um dia para responder meu e-mail. Hoje eu acho que uma semana, um mês, mais ou menos, eu estou respondendo. E é o WhatsApp, né? Você manda, o indivíduo tem que estar online, tem que estar atento para te responder na hora. E é assim. E a gente pensa que Deus tem que nos tratar
da mesma forma. Afinal, ele é onipresente, né? E onisciente. Então é assim. Aguardar, irmãos. A oração não é um interruptor de energia no qual nós apertamos e automaticamente a luz acende. É preciso esperar, aguardar o agir de Deus. O Senhor tem tempo próprio, adequado para realizar a sua obra. Ele sabe, pode ter certeza, Ele sabe. Nós não sabemos. Você pensa que o seu tempo é o melhor e o mais certo, mas não é. Deus está trabalhando. Vamos ler um dos versículos mais importantes para mim, Isaías 64:4. Isaías 64:4. Eu preciso crer nisso. Naquelas noites escuras, né? Naquelas noites sombrias, naquelas noites de medo, naqueles períodos que a gente pensa que está num barco à deriva, todo arrebentado, pode ter certeza, Deus continua no controle. Deus continua, o Senhor continua trabalhando. A gente só percebe isso, né, pastor Orbélio, depois que a gente está lá na frente. E a gente fala assim, pô, como eu fui burro, caramba. Né? Por que eu me desesperei tanto? Porque, olha, Deus transformou mal em bem. Deus estava agindo. E o profeta Isaías diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Vamos ler juntos, irmãos? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus já está trabalhando para coisas que vão acontecer daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos na sua vida. Deus já foi à frente. Já enviou os seus anjos. Deus já deu ordem. Há muito tempo. O desespero é meu. O medo é meu. A ansiedade é minha. Mas Deus está no controle. E junto com isso, irmãos, aguardar, aqui eu acho que entra, e eu preciso falar sobre isso, preciso porque você não está numa bolha. Preciso porque você tem irmãos, amigos evangélicos, que têm teologia diferente daquilo que a gente tem ensinado. Uma igreja na atualidade tem ensinado que diante dos problemas e das dificuldades você precisa se revoltar. Então você se revolta, né? Eu não creio que isso seja bíblico, eu não creio que isso vai abençoar a sua alma, eu não creio que isso vai trazer tranquilidade para o seu coração. Mas eu vejo um ensinamento diferente. Abra comigo, por gentileza, isso é na ARA, eu vou ler na ARA, pode projetar aí na NVI sem problema. Lamentações 3:26. Às vezes é necessário silenciar. Você vai dizer assim, pastor, isso é uma contradição. Você falou há pouco que nós devemos falar com Deus sobre os nossos problemas. Sim, e uma coisa não elimina a outra. Nós precisamos falar todos os dias. Nós precisamos sempre estar falando diante de Deus, com súplica, de joelhos, né, com humildade, com quebrantamento. Mas mesmo e concomitantemente a isso, precisamos também silenciar. Silenciar o coração. Silenciar a nós mesmos. Na ARA, que eu acho que traduziu melhor, captou melhor o sentido, ele diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor. Então ele está aguardando. E ele complementa, e isso em silêncio. Isso em silêncio. Repousar. Irmãos, quais têm sido suas respostas diante dos problemas da vida? Você tem apenas se preocupado, ficado ansioso, ou você está agindo corretamente? A ideia é, ore, a ideia é, creia, a ideia é, aguarde, a ideia é, silencie também, em nome de Jesus. Eu encerro aqui, Salmo 131, versículo 2. Irmãos, não é fácil para mim, não é fácil para você. E eu acho que o grande desafio que eu tenho é encarnar isso aqui. O grande desafio que você tem é encarnar isso aqui. Daqui a pouco nós vamos ver a Alexandra, né, aqui no nosso meio. Quem mais de pequenininho que vai nascer, que nasceu? Quem é que está mais amamentando? Nem me recordo, mas enfim. A igreja vai se recordar. Você pega lá o bebê no colo. O Lucas,
né? Ainda mama, Lucas ainda está mamando. Você pega, está lá, põe o bocão, né, no seio da mãe, suga, relaxado, tranquilo, despreocupado, seguro. E o salmista diz assim, irmãos, eu preciso viver assim, você precisa viver assim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Está ali, está segura, está tranquila, está protegida, está amparada, está amada, está se sentindo completamente abraçada. E eu acho, eu creio, eu acredito que Deus quer nos tratar assim. E aí ele termina dizendo assim, põe a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Espera pelo Senhor. Amém, queridos?